Hoje nós vamos falar sobre consumo de proteínas no tratamento conservador. Será que todas as pessoas precisam restringir proteínas? Será que você precisa reduzir o seu consumo? Quanto de proteína tem em cada alimento? Qual tem mais e qual tem menos? Vou falar tudo isso para você neste vídeo. Eu sou Tatiana Krieger, nutricionista especialista em nefrologia. Seja bem-vindo de volta ao meu canal. Na doença renal crônica, em tratamento conservador, tudo que a gente procura fazer, tudo que a gente busca, todos os cuidados são para preservar a função renal. Tudo é necessário seguir as recomendações médicas. Então, se você tem algum tipo de recomendação do seu médico, algum tipo de prescrição de algum medicamento, é importante que você tome, né? Se você precisa ajustar um diabetes, por exemplo, é preciso tomar os cuidados com o diabetes. Se você é hipertenso, precisa ajustar o consumo de sódio, precisa tomar a medicação, tudo isso é importante fazer. Mas deve ser levado também em consideração o consumo de proteínas, sim. A proteína, ela não é um veneno para o rim. Na verdade, o que acontece é que na doença renal crônica, a proteína pode sobrecarregar sua função renal e fazer com que a doença progrida mais rapidamente. Então, como nós queremos manter a sua função renal, a redução do consumo de proteínas pode ser indicada, mas não é para todas as pessoas. Então, se você está em estágio 1, no estágio 2, você pode ter uma dieta normal em proteínas. É a partir do estágio 3 que necessita reduzir um pouquinho o consumo. Estágio 4, um pouquinho mais, enfim. Tudo vai depender do resultado dos seus exames, do resultado da proteinúria, do resultado da sua ureia, da avaliação global que o seu nutricionista pode fazer com você. E tem pessoas que já comem a quantidade ideal de proteína e não precisa reduzir. De maneira geral, o brasileiro em si tem o hábito de consumir mais proteína, então tem uma dieta mais hiperproteica, mas não são todas as pessoas. Então pode ser que você chegue até o consultório e que você não precisa reduzir nada porque você já está na quantidade do consumo certa. A quantidade é individualizada de acordo com o seu peso, de acordo com o estágio que você está. Então nós temos 6 estágios na doença renal: 1, 2, 3A, 3B, 4 e 5. Então, em cada estágio tem uma recomendação diferente de proteína. Mas, de qualquer forma, é importante você conhecer os alimentos que têm proteína, saber qual é a concentração de proteína em cada um deles para evitar o exagero. Então, mesmo se você não pode ir até um nutricionista, não pode ter uma dieta calculada, individualizada para você, é importante você conhecer os alimentos e saber que não deve exagerar no consumo deles. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo para vocês. Então, vou falar agora dos alimentos em si. Vamos lá. Eu vou colocar em ordem para vocês, de maior concentração para menor concentração. Então, vou começar falando dos alimentos que concentram mais proteína, para depois falar dos alimentos que concentram menos proteína. Mas já quero lembrar vocês que a grande maioria dos alimentos tem um pouquinho de proteína. Nós consideramos um alimento fonte de proteína quando ele tem uma concentração maior, mas tudo tem um pouquinho, né? Então até um alimento que é considerado com a maior parte fonte de carboidrato pode ter um pouquinho de proteína também. Então é importante que vocês saibam disso. Mas a grande diferença na quantidade do consumo diário vai ser daqueles alimentos que você come em maior quantidade e que tem maior concentração proteica, que é esses que nós vamos conversar hoje. Vamos lá. Então, o primeiro grupo dos alimentos são aqueles que concentram maior quantidade de proteína, são as carnes de todos os tipos e não apenas a carne vermelha. Então, todos os tipos de carne concentram bastante proteína. Para vocês terem uma noção de quantidade, um pedaço do tamanho da palma da mão aproximadamente, então por volta de 90, 100 gramas, 110 gramas, concentra aproximadamente 25 gramas de proteína. Então, se você consumir em média 100 gramas de carne, que equivale ao tamanho da palma da sua mão, você vai estar consumindo 25 gramas de proteína. Então, não importa se você for comer peixe, frango, carne de boi, carne de porco, miúdos, todos os tipos de carne, todos os cortes de carne vão concentrar 25 gramas de proteína. Então, o grupo das carnes é o grupo que mais concentra proteína de todos os alimentos. Então, por isso que nós falamos bastante das carnes. As carnes não são proibidas, nem a carne vermelha é proibida. Elas podem impactar um pouquinho mais na sua ureia, enfim, mas proibidas não são. É importante você ajustar o consumo, ajustar a frequência do consumo, mas
Se você não quiser, se você optar por continuar consumindo carne, você pode sim consumir carne dentro das quantidades recomendadas. Junto com esse grupo das carnes entram também os embutidos, são eles presunto, salame, salsicha, mortadela, enfim, também vão concentrar bastante proteína, assim como as carnes. Outro grupo que também tem bastante proteína, que se equivale às carnes, são os suplementos. Existem inúmeros suplementos hoje em dia no mercado, mas vou citar para vocês alguns mais comuns, como o whey protein, beef protein, albumina. Então são exemplos de suplementos de proteína que concentram ali bastante proteína, uma porção parecida com a quantidade que nós temos numa porção de carne. Depois do grupo das carnes e dos suplementos, vem o grupo dos ovos. Então, os ovos também concentram bastante proteína, muito menos do que nas carnes, muito menos mesmo, mas também tem proteína. Então, um ovo equivale a aproximadamente 7 gramas de proteína. Então, olhem a diferença. Um pedaço de carne tem 25 gramas, um ovo tem muito menos, tem 7 gramas. E aí, tudo vai depender também da quantidade que você for consumir. Mas o ovo, sim, também pode ser consumido na doença renal crônica. Depois dos ovos, tem outros dois grupos que são equivalentes em proteínas, que são, primeiro, o grupo dos lácteos, então do leite e dos derivados do leite, e aí vai entrar leite, iogurte, queijos, enfim. Neste grupo também entram os leites vegetais, mas se você for comparar a porção, você pode consumir muito mais leite vegetal para atingir a mesma quantidade de proteína de um leite de vaca, por exemplo. Então eu vou te explicar como é que isso funciona na prática. Então um copo de mais ou menos 150 ml de leite de vaca tem 5 gramas de proteína. Para eu atingir essa mesma quantidade de 5 gramas de proteína com leite vegetal, por exemplo, eu posso tomar em média uns 400 a 500 ml. Então também vai ter um pouquinho de proteína, mas concentra bem menos. Então você pode consumir um pouco mais de leite ou consumir menos para atingir a sua recomendação. Então, pensando nos lácteos, um copo de 150 ml de leite de vaca tem 5 gramas de proteína, um pedaço de queijo de aproximadamente 30 gramas vai ter 5 gramas de proteína também, um copinho de iogurte também vai ter 5 gramas de proteína, então é mais ou menos assim, por volta de 5. E o grupo das leguminosas e das oleaginosas também equivale ali ao grupo do leite, dos lácteos, tem por volta de 5 gramas de proteína por porção, mas tudo vai depender da quantidade que você vai consumir. Então, eu vou te dar um exemplo. Primeiro, começando com as leguminosas, que são os feijões de todos os tipos. Feijão, lentilha, grão de bico, ervilha e soja. Então, destes alimentos, é aproximadamente uma concha. Então, uma concha cheia só de grão de feijão vai concentrar, em média, 5 gramas de proteína. É no grãozinho que vai ter a proteína e não no caldo. E falando das oleaginosas, que são as castanhas de todos os tipos, então castanha de caju, castanha do Pará, amêndoas, enfim. A porção é um pouquinho menor porque elas concentram um pouquinho mais de proteína, mas é mais ou menos um punhadinho de castanhas, vai ter por volta também de 5 gramas de proteína, certo? Então estes são os alimentos que têm maior concentração de proteína, pensando em todos os tipos de alimentos que nós consumimos. Então, em primeiro lugar, vem o grupo das carnes e suplementos. Em segundo lugar, vem o grupo dos ovos. Em terceiro lugar, vem o grupo dos lácteos, junto também com o grupo das leguminosas e as oleaginosas. Então é importante que você conheça esses alimentos e que você evite exagerar no consumo deles, mas nenhum desses alimentos é proibido para você. Vale lembrar aqui também que a proteína não é proibida para você, você não pode ficar sem proteína, nós precisamos de proteína para nos mantermos bem nutridos, então é muito importante para toda a sua saúde ter proteína na sua alimentação. Se fosse fácil assim, nós tiraríamos toda a proteína e tá tudo bem, mas nós não podemos fazer isso. Por isso que existe um cálculo para que nós possamos te oferecer o mínimo possível que seu corpo precisa para se manter bem nutrido, mas não sobrecarregar a função do rim e não acelerar a progressão da sua doença. Então é importante que você converse muito bem isso com o seu médico, converse muito bem essa questão com a sua nutricionista, porque nós precisamos encontrar um equilíbrio no consumo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, dá um joinha para eu saber que você gostou. Se ficou com qualquer dúvida, pode escrever que eu te respondo. E fica ligadinho que tem vídeo novo toda semana por aqui para você.